Irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Boa noite. Nós estamos meditando nesta semana o livro dos Números. E esse livro trata da caminhada do povo no deserto, saindo da escravidão do Egito para entrar na Terra Prometida. Logicamente que a travessia de um deserto não é uma coisa fácil, com crianças, com velhos, com animais, enfim, com os bens que o povo hebreu tinha, mas era o caminho mais seguro, o mais penoso, logicamente, porém o mais seguro para eles. Ali não tinha destacamento nenhum do exército egípcio. E Moisés conhecia bem o deserto de Madiã, ele sabia que poderia tranquilamente levar o povo. E diante das dificuldades, o povo murmura, o povo reclama, e nós deveríamos ter ficado mortos lá no Egito, seria melhor morrer no Egito do que morrer aqui, nesse deserto, nesse lugar detestável. E chega uma hora que Moisés não aguenta, ele entra na tenda para fazer oração e diz: Senhor, o que é que eu faço? Esse povo está em cima de mim. E Deus diz: pega o teu cajado, bate na rocha e vai sair água, sacia a sede desse povo. E Moisés, quando bateu, ele duvidou e bateu outra vez. Ele duvidou do poder de Deus, que Deus pudesse tirar água do rochedo. E Deus diz: olha, Moisés, porque você duvidou, você não vai introduzir esse povo na Terra Prometida. Você vai conduzi-lo até próximo, mas vai ser o seu sucessor que vai introduzir. O pecado original, irmãos e irmãs, é o pecado da dúvida, quando a gente duvida de Deus. Quando Jesus estava caminhando sobre o mar revolto, Pedro pediu para ir até Jesus. E Jesus disse a Pedro: vem. E Pedro foi. Quando ele sentiu medo, ele afundou. Jesus estende a mão imediatamente, segura Pedro e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Então atenção, isso é para nós. Eu não posso duvidar da palavra de Deus. Eu não posso duvidar da palavra de Deus. Tem um filme desses norte-americanos, se eu não me engano o nome do filme é Morte Súbita. É um jogo de hóquei no gelo, num estádiozinho, e naquele jogo o vice-presidente dos Estados Unidos vai estar presente. E uns bandidos fizeram um plano para matar o vice-presidente. E um agente da polícia dos Estados Unidos foi com o filho para esse jogo. E ele percebeu a manobra. Ele diz: vão matar o vice-presidente aqui. E ele disse para o filhinho dele: aconteça o que acontecer, me espere aqui. Você não vai sair daqui. E é uma confusão violenta, porque os bandidos estão ali dentro, todo mundo começa a sair, tiroteios e tudo, e o garotinho não saiu. Ele disse: o meu pai disse, aconteça o que acontecer, espere por mim aqui. E ele não saiu. Ele não saiu. Se ele tivesse saído, ele teria morrido. Então, confiemos em Deus. Não duvidemos da promessa de Deus. Tem horas na vida da gente que acontecem umas coisas que a gente não entende. E tem horas que a vida chacoalha a gente, como esse momento que nós estamos passando de pandemia. Ainda mais com esse vírus Delta, que está fazendo uma bagunça violenta. Confiemos em Deus. Não duvidemos do poder de Deus. Aconteça o que acontecer, confiemos em Deus.
É isso que essa leitura quer dizer para nós. E algo que chama a nossa atenção é o seguinte: o povo murmurando, o povo reclamando, Deus fez sair água da rocha. E se aquele povo não murmurasse, o que é que Deus não ia fazer, gente? Com o povo murmurando, Deus tira a água da rocha. Aí a gente vê o quanto que Deus é bom. Ao invés de exterminar o povo, Deus não falou, não, eu vou saciar a sede deles. E jorrou a água em abundância para que o povo bebesse. Então Deus é bom. Confiemos na bondade de Deus. Hoje Jesus quer saber dos apóstolos, para você, quem eu sou. Quem eu sou para você? Isso é muito importante nos relacionamentos. O que eu represento para você? O que eu sou para você? Se nós, nas famílias, perguntássemos isso, dialogássemos sobre a importância de cada um naquela família, o que eu represento para vocês? Nós vivemos num tempo em que a juventude precisa ser amada, escutada. E é importante que o filho tenha essa experiência do pai dizer para ele que o ama. Por que tantos jovens se matando? O número de suicidas é um número assustador. E o suicida, ele se sente abandonado, desprezado. Hoje, os pais entregam os filhos ao computador, aos games, pensando que está tudo bem. E não está tudo bem. Com quem que ele está conversando no computador? Quem é o seu companheiro na internet? Você já imaginou o seu filho sendo orientado por um grupo para cometer o suicídio? O seu pai não se importa com você, ninguém se importa com você. Hoje, mais do que nunca, o pai tem que dizer para o filho o que esse filho representa. Saber o que é que o filho tem no coração. E ouvir do filho o que é que o pai perguntando para o filho, o que é que eu, meu filho, represento para você. Isso é muito importante. Com isso, Jesus revela quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. E Ele diz como se dará a redenção da humanidade. Jesus contou tudo para os apóstolos, Ele não negou. E a gente vê Pedro como nós. Uma hora tem a iluminação de Deus, aceita essa iluminação, diz quem Jesus é, mas por outro lado, daqui a pouco, não quer o mistério da salvação. Nós somos contraditórios. E Jesus corrige Pedro. Não, Pedro, você não está pensando como Deus, Pedro. Você está pensando como os homens. Quando Jesus me corrige, eu aceito. Será que o seu filho aceita ser corrigido? O seu filho aceita a correção fraterna? Ou ele se enche de ódio e de revolta? Teve um jovem, porque os pais reclamaram que ele foi para uma festa sem avisar, e os pais reclamaram com ele. A hora que ele chegou em casa, se matou. Não aceitou de jeito nenhum ser corrigido.
E isso para uma família, isso é um desastre. Então nós precisamos nos conhecer, né, e saber o que é que nós representamos na nossa família uns para os outros. É importante que o pai e a mãe digam como que esse filho foi gerado, o que é que ele representa, como é que foi o dia do nascimento, por que que esse nome foi escolhido. O jovem tem que se sentir amado, querido, corrigido quando for necessário. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Diz que um garoto se matou e o pai não sabia nada daquele filho, nada. E no enterro perguntando para os amigos dele, o que que o meu filho falava de mim para vocês? Ele não sabia o que que ele era para o filho dele. Ele não sabia o que o filho dele pensava dele. E muito menos por que que o menino tinha se matado. E esse conhecimento nós precisamos ter dentro de casa. Isso é necessário no relacionamento familiar. E você tem que educar o seu filho para ele ser corrigido quando isso se fizer necessário. E também, se você tiver feito algo errado, o seu filho pode lhe corrigir. Quando o filho pega o pai numa contradição, e o pai vai ter que ter humildade de dizer, seu pai está errado e você não deve fazer como eu fiz. Então isso é muito importante para o relacionamento humano. Quem eu sou para você? O que que eu represento para você? Peçamos a Deus que essa atitude de Jesus no Evangelho de hoje nos inspire para um maior fortalecimento dos nossos laços familiares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.